Senhor disse assim a Moisés: fala aos filhos de Israel, recebe deles para cada casa patriarcal. Diga comigo, casa patriarcal. Recebe deles para cada casa patriarcal um cajado, que todos os líderes das tribos, por suas casas patriarcais, te entreguem 12 varas, 12 bordões. Escreva o nome de cada um deles no seu próprio cajado. No cajado de Levi escreverás o nome de Arão, visto que é necessário que haja um só cajado para cada chefe de cada tribo. Tu os colocarás em seguida na tenda do encontro. Diga, colocarás na frente da tenda do encontro. Diga assim, em frente da arca. Aleluia. Das tábuas da aliança, onde eu vos encontrarei. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. E assim não deixarei chegar até as minhas murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. E assim Moisés comunicou aos filhos de Israel, e os seus líderes deram-lhe 12 cajados, e cada líder da tribo, e cada cajado, e o cajado de Arão estava entre eles. Moisés depositou todas as 12 varas diante do Senhor, na tenda do testemunho que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado e produzido botões e flores, e além de amêndoas maduras. Então Moisés rapidamente retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles contemplaram aqueles cajados, e cada líder pegou o seu. E então o Senhor disse a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ele o seu lugar ritual, com advertência contra os rebeldes. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Eu tenho um tema para essa pregação. Tem um título: o precedente araônico. Bem comum, né? Arão foi o irmão de Moisés. Moisés era um homem poderoso em Deus. Entretanto, ele tinha lá as suas debilidades e as suas fragilidades, os seus defeitos. E Deus havia escolhido Moisés para algo muito grandioso, algo muito poderoso, uma liderança muito poderosa, conduzir uma nação que herdaria uma terra, receber as leis em cima do Sinai. E entre tantas coisas e tantos afazeres e responsabilidades que Moisés tinha, ele se sentiu um tanto deslocado quando ia falar com as pessoas. E Deus levanta junto com Moisés, levanta Arão. E Arão, ele era o comunicador. E quando as coisas começaram a acontecer naquela família, imagina só uma família comum, uma família de escravos no Egito. Tão escravo como os outros. E Deus olha e decide marcar aquela família.
escolher aquela família, onde seria o útero profético, onde nasceria Moisés, que iria libertar 3 milhões de pessoas das garras de Faraó. E Deus começa a olhar para aquela família e começa a marcar aquela família com o sobrenatural. Joquebede, Miriam, Arão, é tudo a mesma família. E Deus decide que vai marcar aquela família como um útero profético, como o tubo de ensaio, como o QG de Deus, como um lugar, um ambiente profético, onde Ele manifestaria a glória dEle daquele tempo para aquela geração. Eu quero declarar esta manhã e quero te avisar que Deus está procurando casas que sejam úteros proféticos do que Ele deseja manifestar nos próximos dias. Eu vou repetir e você diz: é minha casa, eis-me aqui, Senhor. Deus está procurando casas, Deus está procurando lares, onde Ele possa habitar, onde Ele possa manifestar projetos, onde Ele possa levantar ministros com autoridade, para revelar o propósito dEle para a próxima geração. Então Deus olha para aquela família, escolhe e marca aquela família. E eu não vou falar detalhes sobre o nascimento de Moisés, você já conhece a história do menino que entrou, que a mãe colocou no cesto e navegou no rio Nilo. A filha de Faraó pegou, levou, cuidou, criou, educou, preparou ele com toda a ciência do Egito para que ele fosse formado em liderança, a fim de que o propósito de Deus fosse constituído de maneira sobrenatural. E mesmo ele sendo formado ali em toda a ciência do Egito, Deus precisou tirar ele, levar ele para o deserto, e ele fica anos no deserto, porque não basta o conhecimento, tem que ter o fogo do Espírito, tem que ter a glória de Deus, tem que ter a humildade, tem que ser provado e aprovado. E ele vai para o deserto e fica lá, e Deus começa a trabalhar no coração de Moisés, e até um dia que ele percebe a sarça ardendo, e ele para prestar atenção no que aquela sarça está queimando, e Deus fala com ele, ele larga tudo e vai em direção ao Egito, para desafiar Faraó. Ele vai lá, Deus endurece o coração de Faraó, levanta as 10 pragas, e de uma forma sobrenatural aquele povo é liberado, e eles estão agora no deserto, caminhando em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Eles viram sinais, eles viram coisas grandiosas, eles viram como Deus usou a vida de Moisés para libertar eles da garra do Faraó e do Egito. Amém? A liderança de Moisés, para mim, até então é indiscutível. Amém? Agora eles estão no deserto. E alguém decide que, bom, Deus usa Moisés, mas usa eu também. A casa de Moisés é santa, é escolhida, mas a minha também é. Moisés é a autoridade, eu também sou. Quem Moisés pensa que é para querer mandar no povo todo? Se eu sou santo também, se eu sou escolhido também, então ninguém manda em mim e eu faço as coisas do jeito que eu quero. Essa pessoa se chama Corá, ou em algumas versões aí da sua Bíblia você vai encontrar ele como Coré. E ele começa a espalhar isso dentro da congregação de Israel. E ele começa a falar essas palavras. Daqui a pouco ele arruma um amigo que concorda com ele, é o Datã. Daqui a pouco o Abirão. Daqui a pouco toda a comunidade desses 3 homens estava junto com eles. E eles tinham agora 250 homens e suas famílias. E eles começam, aqui em Números
no capítulo 16, eles se levantam com arrogância contra Moisés e Arão e começa a questionar a autoridade dessa família. Eles começam a questionar se eles mandam, a gente também pode mandar. Ninguém aqui é obrigado a seguir o que eles estão dizendo. E a Bíblia diz aqui no capítulo 16, no versículo 1, que Corá, Datã e Abirão encheram-se de arrogância contra Moisés e Arão. E não somente se encheram de arrogância, mas a Bíblia também diz, no versículo 2, que eles se insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 homens da elite de Israel, e príncipe das congregações, e líderes respeitados que haviam sido nomeados por Moisés. Versículo 3 diz que eles ajuntaram-se, pois, contra Moisés, exclamando: basta, toda a comunidade, todos os seus membros são consagrados. Todo mundo aqui é consagrado. Estão entendendo? Por que eu estou falando sobre isto essa manhã? É incrível como o Espírito Santo ele conduz o culto, ele é o dono da igreja. O Espírito Santo é o dono da igreja. Ele é o governo da igreja. E o Leandro começou a adoração e eu vi uma condução poderosa do Espírito Santo falando a respeito do arrebatamento, falando acerca de que Jesus está prestes a voltar e nós estamos caminhando para o tempo do fim. Muito em breve nós veremos nas nuvens o céu se abrir e Jesus Cristo chamar o nosso nome. Está perto, avisa para alguém aí do seu lado, fala: está perto. Diga para a pessoa, avisa para a pessoa: Jesus está voltando. Não acreditei não. Com esse ânimo que vocês falaram aí, parece que não vai voltar não. Vamos lá, igreja. Diga para a pessoa aí do seu lado, dá um empurrão nela, fala: Jesus está voltando. E nesse cenário do retorno de Yeshua, uma das coisas que vai acontecer nos próximos dias, e já está acontecendo e vai se intensificar, um espírito de rebelião contra autoridades. Um espírito de rebelião contra a autoridade, isso em todos os ambientes, isso já se manifesta em nossa nação, irmãos. Isso já está manifestado em várias áreas e vai se intensificar e vai piorar. Um espírito de arrogância que se levanta contra autoridades e não reconhece autoridades. Isso está acontecendo e vai acontecer em níveis maiores. Uma movimentação do inferno para deslegitimizar, para minar autoridades em todos os campos. Você que exerce autoridade em alguma área, escuta o que eu estou dizendo, nos próximos dias, a sua autoridade será testada em todos os níveis. Eu falo para pais, eu falo para esposos, eu falo para líderes, empresários, eu falo a respeito de autoridades na lei, político, militar, seja o que for, haverá, e eu estou falando com visão profética,
reposicionando a igreja para o tempo do fim. Eu não saí da minha casa para perder o tempo, para vir falar uma palavrinha aqui, água com açúcar, para você sair daqui todo encantado. Eu estou te preparando para os próximos dias. E cuida com isso e corre com isso. Nos próximos meses, nos próximos anos, nós veremos uma manifestação demoníaca contra autoridades em todas as áreas. Você que é pai, quem aqui em algum nível exerce autoridade? Em algum nível você deve exercer autoridade. Você pode exercer autoridade lá na sua casa, como pai ou como mãe. Você pode exercer autoridade no trabalho, como chefe de alguém. Sim? Em algum nível você exerce autoridade. Dentro da igreja, liderando algo. Se prepare, avisa para a pessoa. Ei, se prepara. E essa manifestação, ela tem um objetivo. Porque quando uma autoridade é minada, tudo fica bagunçado, a desordem se instala. Porque quando uma autoridade legítima, ela é retirada, se manifesta uma autoridade mentirosa. E quando uma autoridade não legítima está estabelecida, não há principado, não há ordem, ninguém se submete, porque não existe uma verdade naquilo. Estão entendendo? Por que que o diabo quer minar a sua autoridade? Por que que o diabo quer tirar a sua autoridade? Porque quando uma autoridade legítima é questionada, começa a destruição. E foi o que aconteceu aqui. Quando eles começaram a questionar, muitas pessoas passaram a não reconhecer a autoridade de Arão. E quando Arão vai perdendo esse reconhecimento, abre um vácuo. E ninguém respeita mais ninguém, porque um reconhece um, outro não reconhece o outro. No versículo 9 do capítulo 16, olha o que entra no meio disso. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo vocês para perto dele, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante dessa comunidade para ministrar em seu favor? Sabe o que está acontecendo aqui? Quando abre esse vácuo, todo mundo queria ser líder. Quando não tem liderança definida, todo mundo quer dar palpite, todo mundo se acha o líder máximo. E eles desejaram um lugar que Deus não havia determinado para eles. Já não era mais suficiente ser levita. E Deus está dizendo, não é suficiente. Vocês foram dentre as 12 tribos. Vocês foram escolhidos para ministrar no lugar santo. Vocês foram escolhidos para estar junto de Deus. Você não se contenta com isso, você tem que querer algo que não é seu. Você tem que querer algo que eu não te chamei. Por que você não se contenta em simplesmente servir diante do altar? Diga, servir diante do altar. No meio dessa bagunça toda, começa a nascer arrogância, orgulho, inveja, e quando as pessoas se movem nisso, elas passam a desvalorizar as bênçãos que já receberam. Elas começam a perder, porque se eu não valorizo o lugar, o posto, a bênção, o propósito, eu começo a perder isso. E aí Moisés fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião aqui, para a gente resolver esse assunto. E ele manda um recado lá para
Coré, para Abirão, para Datã. Fala, vem aqui, vamos conversar, vamos resolver esse assunto. Sabe o que eles respondem? Não iremos. Diga em submissão. Não iremos. Agora o líder máximo, que é Moisés, chama. E eles dizem não. Eles não se submetem. E pelo contrário, o que eles fazem? No versículo 19, Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando contra Moisés e Arão. E quando de repente a glória de Yahvé revelou-se diante de toda a comunidade. Então, ao lugar deles obedecerem o comando de uma liderança, Coré decidiu que ia incitar Moisés diante da tenda do tabernáculo. Olha a audácia. Olha o tamanho da intransigência. E quando eles estão lá, incitando Moisés na porta do tabernáculo, no versículo 26, Moisés advertiu o povo. Moisés chega diante do povo e diz: suplico-vos, separai-vos da tenda desses homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence. Espera aí, eles estavam, irmãos, diante da tenda com incensários, porque eles eram da linhagem de Levi, eles eram da tribo de Levi. E eles eram príncipes, eles eram os principais. Eles tinham autoridade, eles eram alguém que carregava algumas marcas que os legitimava como autoridade espiritual. Mas Moisés, quando identifica o espírito que movia eles em rebeldia, o que ele fala? Suplico-vos, separai-vos da tenda desses homens ímpios, porque todo aquele que se move debaixo de um espírito de rebeldia está tomado pela impiedade, é ímpio. Todo aquele que se move debaixo de um espírito de rebeldia, é isso que Moisés está dizendo, são homens ímpios e não toquem em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de seus pecados e que cometeram. Avisa para a pessoa do seu lado, fala: deixa eu te avisar uma coisa. Nos próximos dias, nós vamos ver muitas pessoas se movendo num espírito de rebeldia. Separai-vos dele. Se afaste destes. Não ande com esses, porque são ímpios. Eles podem ter um incensário. Sabe o que é incensário, irmãos? Que sobe a fumaça, tem adoração, tem louvor, mas é de mentira. Não é verdadeiro, perdeu a legitimidade. E Moisés está dizendo: ó, separai-vos dele, porque a hora que a casa cair, vai sobrar para todo mundo. E se você estiver perto, vai sobrar para você. Vamos deixar isso bem claro? Avisa aí para a pessoa de novo, vai lá, fala assim: não ande com rebelde. Se afaste dos rebeldes. E como eu identifico o rebelde? Ele não consegue se submeter à liderança. Ele não consegue se submeter a uma voz de comando. Ele vai achar um defeito no Moisés para dizer que ele não é tão espiritual e que o que ele está dizendo não deve ser seguido. Mas Deus escolheu pessoas comuns, como escolheu Moisés, defeituoso. Sim, Moisés tinha defeitos inúmeros, mas isso não dava legitimidade para Coré se levantar contra ele. Porque Deus usa pessoas quebradas para a glória de Deus.
Deus usa pessoas cheias de defeitos, porque é a vontade de Deus. E vai discutir com Deus se você quiser, não discute comigo. Porque Deus escolheu Moisés para ser ministro da antiga aliança. Imagina Deus escolher alguém que cometeu um crime para ser ministro da lei. Sim ou não? Deus escolheu. Deus é aquele que confunde a sabedoria do homem. Ele escolheu um serial killer, Paulo, perseguidor da igreja, matou tanta gente, mas entregou para ele coisas preciosas, e foi um dos homens mais poderosos do Novo Testamento. E ele escreveu tantas coisas, Coríntios, Romanos, Tito, Filemão, Efésios, Colossenses, Timóteo, Gálatas, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Tudo saiu dali, de alguém que foi no nível mais profundo, no abismo mais profundo, mas ele carregava algo e Deus soprou algo nele e ele se levantou. E quando ele começou a andar e se mover como apóstolo, começaram a dizer que ele não era. E ele disse: olha, sim, eu sou apóstolo, vocês são, mas eu também sou. Mas à medida que ele ia crescendo, irmãos, à medida que ele ia amadurecendo, à medida que ele ia se doando, Deus liberava coisas grandiosas. E eu quero dizer, não importa o passado que você teve, não importa o mais profundo que você foi, não importa os pecados, as marcas, as dores, o quanto o diabo te feriu, isso não vai tirar e arrancar o que Deus te marcou como autoridade para esse tempo. Não deixe o diabo tentar diminuir o que você é e quem você é em Deus. Então eles se reúnem, dizem que não vão atender Moisés, junta a turma, vai para a porta da igreja, e fica lá incitando Moisés, e Moisés diz: olha, gente, vou dar um aviso para vocês, não chega perto, se afaste. E eu quero dar um conselho para você. Presta atenção nisso, igreja. Há muita gente andando, e já vem andando há algum tempo, e vai continuar, e vai afundar mais. Há muita gente se movendo debaixo de um espírito de rebeldia. E Deus está dizendo para nós: se afaste. Se afaste, porque a casa vai cair. Não comprometa a sua autoridade. Não comprometa a sua legitimidade de quem você é em Deus. Aí Moisés avisa o povo. E ele diz assim no versículo 29. Se essas pessoas morrerem de uma morte natural atingida pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Seol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram Yahvé. E aconteceu assim. Assim que Moisés acabou de pronunciar essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés dele,
E a terra começou a abrir sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Eles, suas famílias e todos os seus seguidores desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. E em seguida a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. E diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel, que encontravam-se ao redor deles, fugiram desesperados, exclamando: misericórdia, que a terra não nos engula também. Fala, é forte. O que Moisés faz, ele diz assim: olha, se acontecer alguma coisa que é natural, se eles morrerem de morte natural, não foi o Senhor que me enviou. Mas se algo sobrenatural acontecer, diga comigo, se algo sobrenatural. Não, eu preciso que você dê uma resposta melhor. Diga, se algo sobrenatural acontecer, é porque Deus é comigo. E esse é o cerne da palavra esta manhã. Algo sobrenatural. Nos próximos dias, o nível de enfrentamento, o nível de confronto, vou mudar a palavra, o nível de afronta que virá contra a sua autoridade, o nível de afronta que o inferno vai vir contra você e contra a igreja, e contra líderes, contra a sua liderança, contra o seu chamado, esse nível vai aumentar. E a única coisa que vai responder na sua vida, não é o quanto você lê, não é o quanto você sabe, não é o seu diploma, não é se você é rico, não é se você é bonito, é o quanto de unção você carrega, é o quanto de poder de Deus você tem. Avisa para a pessoa do seu lado, fala, você vai precisar de mais unção. Está chegando o momento. Vamos lá, está chegando o momento que você vai precisar ter um nível maior de unção. Está chegando o momento que você vai precisar ter um nível maior de poder. E Deus está aqui esta manhã te dizendo, eu quero liberar sobre a minha igreja um nível maior de poder e de unção. Aleluia. Deus quer marcar você com o sobrenatural. Deus quer marcar a sua história com o sobrenatural. Quando o inimigo vier te afrontar, quando as vozes começarem a se levantar contra você, quando os desafios e os problemas te cercarem e você ficar desesperado, vai ser o sobrenatural que vai fazer a diferença na sua vida. Não é o quanto você é inteligente, não é o quanto você sabe se sair de uma situação, não é como você consegue dar uma resposta e se virar sozinho, mas é quanto a mão de Deus vai se mover sobrenaturalmente para mostrar que Ele é Deus na sua vida e que você é chamado, que você é escolhido, que você tem a marca do milagre. Chegou o momento, irmãos, da igreja se movendo no sobrenatural. Sabe, não é mais tempo, não dá mais tempo de você correr, não. Agora eu vou, sabe, pegar um diploma de teologia, vou entrar na Mackenzie para fazer o curso de teologia. Não dá mais tempo. Agora é momento de encher de poder do alto. Agora é momento de se encher do poder do alto. Quem é que vai definir você como autoridade? O que é que vai definir você como autoridade legítima? O sobrenatural. Vai chegar um momento em que você vai estar numa situação que você não vai ter resposta, que você não vai ter força, que o inimigo vai se levantar de todas as maneiras para minar a sua fé, para roubar a sua fé, para roubar o seu poder, para roubar tudo que você tem. Sabe o que vai definir você? Sabe o que vai dar a decisão final, a palavra final? Sabe o que vai te salvar no dia mau? Sobrenatural.
Vem dias em que você será testado e desafiado de todas as formas. Oh, Espírito Santo, me ajuda a pregar essa mensagem, me ajuda. Será testado de todas as formas. Você vai ver dias que o diabo vai vir na tua cara, debochar na sua cara. E você vai ficar quietinho, esperando só Deus manifestar o sobrenatural. Você só vai orar: se Deus é comigo, não vai ser no natural, vai ser no sobrenatural. Não vai ser com a minha força, não vai ser do meu jeito. Eu não tenho resposta para isso, mas o céu tem. Eu não tenho palavras para isso, mas o céu tem. A única coisa que eu tenho é raiva e vontade de xingar. Mas se eu falar isso, eu vou perder tudo. Então eu vou ficar quieto e esperar o sobrenatural de Deus se manifestar na minha vida. E aqueles homens morrem, o chão se abre, engole aqueles homens. Mas o tema de liderança não está resolvido ali. A questão de liderança está abalada. E quando a liderança está abalada, ninguém se reconhece. Há caos. Tudo que o diabo quer é frustrar a liderança para criar o caos. Então a gente chega no capítulo 17. E Deus diz então para Moisés: eu não quero que vocês fiquem aí perturbados com esse assunto. Fala aos filhos de Israel: recebe deles para cada casa patriarcal um cajado. Diga cajado. O cajado, ele é um símbolo de autoridade. O cajado, ele está nas mãos do líder da tribo. Ele está nas mãos do líder da família. Levante as suas mãos. Levante a mão. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável pela sua vida. Nas suas mãos o Senhor colocou um cajado. E esse cajado é uma legitimidade, é uma autoridade espiritual para que você conduza. Se você tem filhos, você é o líder dessa casa. Você é o líder. Seja no trabalho, se você cuida de pessoas, se você lidera pessoas, isso não é só ali no trabalho, há algo espiritual sobre isso. Você é líder sobre pessoas. Está entendendo? Irmãos, tem uma presença de Deus aqui. Você não está entendendo o que Deus vai fazer aqui essa manhã. Se você for bem crente, já começa a orar em línguas aí e falar: Deus, destrava o que o Senhor vai destravar aqui. Tem uma autoridade sobre você. Há uma autoridade sobre a sua vida. Levanta as suas mãos, você que tem cajado. Ah, eu não estou exercendo a minha autoridade. Tá, mas você tem um cajado. Você pode não estar exercendo. Você pode não estar configurado da forma correta, mas você tem um cajado. E a minha pergunta é: você vai entregar esse cajado para o anticristo? Você vai entregar esse cajado para Satanás? Você vai deixar o diabo tomar o seu cajado, a sua autoridade? Se levante essa manhã como autoridade sobre a sua casa. Se levante esta manhã como autoridade profética. Deus levantou você como líder, como profeta, como obreiro. Você tem uma unção, há uma unção sobre você, há uma unção, há um chamado na sua vida. Há um chamado na sua vida. Há pessoas às quais o Senhor quer que você lidere, que você cuide, que você ministre. Gerabasui on the bleve show. Gerabasui on the bleve. Cada casa, um cajado. Cada casa
Um cajado. Então Moisés diz: olha, então cada tribo traz um cajado. Aqui são 12 tribos, 12 cajados. Vamos colocar diante do altar, vamos colocar diante da aliança, da arca da aliança. O que é um cajado? Uma vara, irmãos, cortada de uma árvore. Pega um galho, corta em cima, em cada extremidade. Quando você corta, perdeu a vida. Sim ou não? É uma madeira sem vida. É um cajado. Pode florescer? Não. Pode florescer? Pode dar frutos? Então Moisés diz assim: coloca as varas em frente à arca da aliança, que é a presença de Deus. E aquela que florescer, ficará patente e definido quem é a autoridade. Ficará definido quem é a autoridade. Se alguma coisa sobrenatural acontecer, se alguma coisa sobrenatural acontecer, você precisa ter expectativa de que algo sobrenatural aconteça. Você precisa começar a criar a expectativa no seu espírito de que a vida de Deus toque sobre a sua autoridade. Mas eu quero te dizer que Deus só faz florescer a autoridade que se coloca na presença dEle. Ei, Deus está pedindo o seu cajado essa manhã. Ele está dizendo: eu quero fazer florescer a sua autoridade. Eu quero deixar patente e visível nesta geração e neste tempo que eu te levantei como autoridade, mas traga a sua autoridade para a minha presença. Então aqueles homens colocam as suas varas e eles vão e deixam lá. E no dia seguinte, quando o dia amanhece, Moisés vai ao Santo dos Santos. E ele chega e passa o véu. E quando ele entra no lugar santíssimo, ele olha para as varas. A vara de Arão havia florescido. E tinha folhas, diga, tinha folhas. Tinha flores, e tinha frutos, e frutos maduros. Tem profeta aqui, gente? É só quando o sobrenatural de Deus toca que aquilo que não tem vida pode florescer. O que eu quero te dizer é que você pode estar no emaranhado de problemas e a sua autoridade pode estar sendo questionada, mas o Deus que você serve é o Deus que toca aquilo que não tem vida, é o Deus que faz florescer uma vara que está seca. Deus está dizendo nesta manhã: chegou o tempo de eu confirmar a autoridade que eu te dei. Chegou o tempo de você vir para a minha presença. Se coloque de pé. E Moisés então ele fica definido como sumo sacerdote. Diga, sumo sacerdote. Sabe qual que era a função do sumo sacerdote? É aquele que liga pessoas a Deus. É aquele que conecta pessoas a Deus. É aquele que quando alguém pecava, trazia ali o cordeiro e ele apresentava o sacrifício, a oferta diante do Senhor, para que aquela pessoa fosse perdoada.
Ele que liberava paz. É Ele que liberava perdão. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, irmãos. Era para você estar em lágrimas aqui, sabia? Quando uma vara floresce, ela define quem é que tem autoridade para conectar outros a Deus. Sacerdócio tem a ver com autoridade e proteção, suprimento. Porque alguém, quando saía fora da presença de Deus, quando estava em pecado, ele não prosperava. A nação, quando ela abandonava o Senhor, ela não prosperava. Todas as vezes que a presença de Deus se retira de um ambiente, começa um período de escassez, começa um período de sequidão, começa um período de ventres ressequidos, de não gerar, de não dar frutos, de ser infrutífero. A terra enfraquece, a colheita não dá o seu fruto, as nuvens não derramam da água para fertilizar as sementes. E com a falta de alimento vem a fome, e com a fome a fraqueza, e com a fraqueza vem a derrota, porque os inimigos vêm sobre uma nação fraca, uma casa fraca, e derrota ela. Irmãos, isso aqui é profético. Eu estou te dizendo que quando uma vara floresce, quer dizer que tem sacerdócio. Se tem sacerdócio, tem presença de Deus. Se tem presença de Deus, tem perdão. Se tem perdão, tem chuva sobre a sua casa. Se tem chuva, tem uma colheita abundante. Se tem colheita, tem força. Se tem força, tem triunfo. Deus está chamando famílias aqui para manifestar o sobrenatural. Deus está chamando famílias para manifestar do seu poder. Deus quer fazer o seu cajado florescer, o seu bastão florescer. Deus quer tocar a sua vida com o sobrenatural. No meio daquela bagunça, Deus validou, Deus carimbou e deixou claro diante de toda a nação que Arão era autoridade sacerdotal. E essa manhã eu estou aqui para declarar, para reivindicar diante do altar de Deus o mesmo precedente, a mesma sentença daquele dia. Diga comigo, a mesma sentença que foi liberada no arraial, diante da tenda da congregação, vem sobre a minha vida e define a minha vida como autoridade sacerdotal. Diga, eu recebo. Aleluia. Diga, eu recebo. Diga assim, a minha autoridade vai florescer em nome de Jesus. Então, quando Deus define Arão como autoridade sacerdotal, Ele dá uma ordem para Arão. Números capítulo 6. Versículo 24. Aqui.
número 6. Então o Senhor disse assim a Moisés. Presta atenção nisso. O Senhor disse assim a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, e ordenem, assim você vai abençoar os filhos de Israel. Assim abençoareis os filhos de Israel. Direis a eles: o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te dê graça. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. E assim invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu os abençoarei para sempre até o fim. Coloque as mãos agora sobre a sua família. Coloque a mão sobre quem estiver do seu lado, se você estiver sozinho. Vai ali perto do Leandro, por favor. Calma. Assim diz o Senhor: assim abençoará os filhos de Israel. E varavecha Adonai verishmecha yaech Adonai panavalesha vikunumesha Yadonai panavalesha Yashem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê graça. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar. Conceda sua graça e te dê paz. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém.
bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu rosto, o teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Todos os filhos aqui, crianças, jovens, adolescentes, você que não é casado, por favor, todos os filhos aqui na frente. Os pais já se posicionam aí com as mãos para cima. Os pais já se posicionam. Todos os filhos aqui. Vai soltando, igreja, solta. Todos os filhos aqui, todos os filhos. Em nome de Jesus. Você é autoridade sobre a sua casa. Erga as mãos, pais. Você é autoridade sobre a sua casa. Você é autoridade sobre o seu lar, sobre a sua família. Levante as suas mãos como símbolo de autoridade sacerdotal. O seu cajado, o seu cajado, em nome de Jesus. É você que define, é você que determina a paz sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe. Diga que o Senhor te abençoe. Sabe o que você está dizendo? Que em tudo a sua casa será abençoada. Diga assim: a minha casa será extremamente abençoada. A bênção de Deus por todos os lados. A bênção de Deus na entrada, na saída, na minha despensa, nas minhas finanças. Coloca as mãos na sua cabeça, você que é líder. Fala: a partir de mim, a partir do meu sacerdócio, eu libero sobre a minha casa a bênção do Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Libera sobre eles. Libera aqui sobre as crianças. Diga que o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te guarde, que o Senhor te esconda, que o Senhor te guarde, que o Senhor te esconda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor te esconda, que o Senhor te guarde até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se
derrame até mil gerações, sua família e os filhos dos teus filhos. Vocês virar para frente, todos. Vira para frente. Pode virar para frente. As crianças, vira para frente. Olha para frente. Quando Arão disse que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, Ele está dizendo que a glória de Deus, o brilho da glória de Deus virá sobre o rosto deles. E sabe qual é o efeito disso? É que mais que ter um diploma, eles terão o brilho da glória de Deus. Que o sucesso dos seus filhos e da sua casa depende do brilho da glória de Deus. Sabe o que vai abrir caminhos para os seus filhos? A presença de Deus na vida deles. Sabe o que vai definir o futuro e o sucesso da sua casa? O brilho da presença de Deus. E como pais, como líderes, como sacerdotes, nós declaramos que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê paz. Tem uma presença de Deus aqui. É uma manhã de restauração sacerdotal. É uma manhã de restauração sacerdotal. Deus está liberando sobre a vida de pais uma novidade de vida, um renovo dos céus. Pai, não fique preocupado, nos próximos dias vai ser a intervenção de Deus na sua casa. Vai ser a intervenção de Deus na sua casa. Diga assim mais uma vez. Não. Fala com voz profética. Mais uma vez. Eu estou contando com o sobrenatural de Deus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. E teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. E teus filhos e os filhos. Pastor Ezequiel.